Conversa Cabergs. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conversa Cabergs. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e farei a mediação deste podcast. Você já conhece o programa De Bem com a Vida da Cabergs? O projeto busca estimular a adoção de condutas benéficas para a saúde, incentivando hábitos saudáveis e o autocuidado. O De Bem com a Vida realiza encontros mensais e aborda temas como atividade física, alimentação saudável, lazer e saúde física e emocional. Para se inscrever, entre em contato com a Gerência de Prevenção e Promoção da Saúde pelo telefone 51 3262 9212 ou pelo e-mail prevenção@cabergs.org.br. Inscreva-se e faça parte do projeto De Bem com a Vida. Dizem que o melhor amigo do homem é o cachorro, mas também pode ser um gato, um hamster, um passarinho. E é sobre essa convivência entre humanos e animais que vamos conversar hoje. Eu recebo no Conversa Cabergs a médica veterinária e doutora em psicologia Seres Berger Faraco. A Seres é professora do Instituto de Saúde e Psicologia Animal e coordenadora do grupo de estudos sobre bem-estar e comportamento animal. Seja bem-vinda, Seres. Obrigada pelo convite, Pedro. É um prazer receber aqui, e quem também está conosco é a Camila Fará Nassif Mazuco. É empresária pós-graduada em marketing, mas teve uma grande mudança profissional na vida dela. Atualmente estuda psicologia no Canadá. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito legal, vamos bater esse papo. E Camila, eu fiquei sabendo que tu tens aí uma história muito especial sobre essa convivência com os pets, né? Que é o nosso assunto aqui hoje. Para abrir esse episódio, eu queria que tu dividisse essa história com a gente. Conta um pouquinho. Eu tenho uma história bem legal com os animais. Eu sempre tive uma conexão muito forte com eles desde quando eu era bem pequenininha, né? Então, eu tive o Tigrão, que foi meu primeiro animalzinho de estimação que eu tive. Foi uma luta com a minha mãe para ela me deixar ter o Tigrão comigo, né? Então, eu sempre ficava pedindo para ela, passava a mão em todos os cachorros na rua. Então, eu sempre fui apaixonada, assim, por cachorro, né? Até que ela me permitiu ter o Tigrão e eu tive o começo da minha infância e adolescência crescendo com ele, né? Até a parte que chegou o falecimento dele e junto com certos problemas externos, né? Não só por causa disso, mas com problemas externos e com o falecimento dele, foi uma questão muito difícil para mim e eu acabei desenvolvendo, a partir dos problemas emocionais, eu acabei criando problemas físicos e fiquei internada 10 dias no hospital. Então, esse foi um período, assim, de troca, de entender o que estava acontecendo e dessa minha relação com animais. E nesse período, eu fiquei os 10 dias com a minha mãe e eu falei assim, mãe, eu preciso ter uma outra companhia. O tigre era muito importante para mim, né? E daí, nesses 10 dias, ela começou a entender o que eles realmente significavam para mim. E daí ela falou, tá bom, então pode pegar um outro cachorro, né? Porque naquela época eu ainda precisava da autorização dela, eu morava com ela, né? E com os meus pais. Foi então que a Amora chegou na nossa vida, né? Na minha vida. E eu tive grandes mudanças com ela. A primeira delas foi um período que eu passei de depressão. Essa depressão que eu tive, ela foi muito forte, assim, sabe? Eu passei dias e dias, assim, deitada na cama, não comia, não acendia a luz, não fazia nada, sabe? E a Amora, ela sempre estava comigo nesse período. Então, eu comecei a perceber, assim, as coisas que ela me trazia, né? Porque, assim, quando a gente tá com depressão, graças a Deus, eu tive muita ajuda de pessoas próximas que me ajudaram, mas, assim, o ser humano, quando ele quer ajudar, ele acaba ajudando pelas próprias experiências, né? Então, assim, a gente tá com depressão, as pessoas falam assim, não, vamos levantar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E quando você tá na depressão, você não tem energia para fazer as coisas, né? E eu virava pra Amora e eu falava, poxa, a Amora me dá exatamente isso que eu precisava. Ela, tipo, não fala, ela tá lá comigo. Quando eu tava chorando e muito mal, ela, pô,
vou pegar um brinquedo aqui, sabe? Vou te animar de outras formas. Então, eu comecei a ficar fascinada por esse comportamento e perceber assim, nossa, isso é exatamente o que eu quero, sabe? Tipo, eu comecei a perceber que era exatamente isso que me fazia feliz. E eu queria também, de certa forma, poder ajudar os outros, da mesma forma que a Amora estava me ajudando. E que não era a forma que muitas pessoas me ajudavam, né? Então, eu tive um grande marco dessa passagem também, melhorei da depressão, e tive um grande marco que foi querer estudar psicologia. Então, assim, eu passei por um período que eu fazia moda, design de moda, abri um negócio, fui fazer pós-graduação em marketing, em business, e daí eu comecei a levar minha empresa, levar a empresa da minha família também, e eu descobri que não era exatamente isso que me fazia feliz, né? E foi o modo de ver da Amora, desse momento mais introspectivo da minha depressão mesmo, que eu falei, poxa, tipo, cara, eu quero ajudar as pessoas, sabe? Então eu mudei tudo na minha vida, deixei tudo que eu tinha feito, que já estava ingressada no mercado, já estava com uma pós-graduação, já estava com tudo, para começar um novo estudo de algo que eu acreditava que seria ótimo para mim e que tinha a ver comigo, né? Então, esse momento foi muito importante para mim, e de novo, a Amora, que foi um start para mim, que eu falei, nossa, eu vou ter coragem, eu vou fazer isso, sabe? Então, ela participou de toda essa mudança de carreira, né? E não só isso, eu tive várias e várias mudanças, e assim, quando eu falei para mim mesma, nossa, tá ótimo aqui, agora comecei, tô fazendo psicologia, eu tive a oportunidade de ter uma mudança de país com o meu marido, né? Que foi quando a gente veio para o Canadá. E aí eu fiquei pensando assim, caraca, agora que eu me reorganizei inteira na minha vida, agora que eu refiz tudo que eu precisava, achei o que eu gostava, que era psicologia mesmo, vou ter que recomeçar tudo de novo, né? Então, assim, já sabia o quanto amor era importante para mim nesse momento, daí eu virei pro meu marido e falei assim, ó, ok, vamos pro Canadá, vai ser mais uma mudança, mas assim, ela vai comigo no banco do passageiro, porque cachorro não é bagagem, e ela vai comigo, não aceito outras condições, né? Então foi aí que eu comecei a pesquisar meios dela estar comigo nisso, e eu descobri o apoio emocional, né? Que hoje ela é meu grande apoio emocional. Eu ficava, de certa forma, muitas vezes assim, puxa, ela vai estar longe da família lá, eu também vou, mas eu sou ser humano, né? E os cachorros, como é que ficam nisso, né? E daí eu ficava, nossa, aqui tem muita neve, ela vai morrer de frio, ela não vai se adaptar. E assim, ela se adaptou super bem. A neve era assim, ela adorou a neve. No verão ela ficou super bem, no inverno ela ficou super bem. E no final eu descobri que, na verdade, o problema todo estava mais em mim, e foi mais um aprendizado que eu tive com ela sobre adaptação, sobre mudanças, como eles fazem tudo ser mais leve. Então, assim, a Amora hoje é extremamente importante para mim. Ela tem um apoio emocional fundamental na minha vida, de mudança de perspectiva de vida, de responsabilidade, de mudança de carreira. Então, assim, ela é importantíssima para mim. Eu super apoio, recomendo todo mundo a ter um cachorro. É um apoio muito importante, né, Séries? Quais são os benefícios psicológicos, né, da convivência com os pets? A gente fala muito em cães, gatos, né, mas a gente sabe que tem outros bichinhos aí que as pessoas têm uma relação, sentem como uma companhia realmente. Quais são esses benefícios no dia a dia? Creio que eles são um benefício em todas as áreas da vida das pessoas. Eles são benefícios em saúde mental, como a Camila aí tu mencionou, eles são benefícios na saúde cardiovascular, são benefícios em pessoas portadoras de transtornos de desenvolvimento, na educação, no funcionamento de grupos, nas questões de dinâmica familiar. Então, assim, em todas estas áreas, né, pessoas imunossuprimidas, que têm uma questão de doença que é difícil de lidar muitas vezes. Não há área, eu acho, que a gente possa considerar que os animais não têm um aspecto. E no envelhecimento, obviamente, né? O envelhecimento na infância são
faixas muito sensíveis à presença dos animais. É bastante importante. E isso a gente vê com relação às famílias, né? Eu trabalho há 30 anos com famílias com comportamento, problemas de comportamento e educação assistida por terapia assistida por animais. E na questão da educação, eles promovem um foco das crianças para a aprendizagem, elas aprendem métodos de observação, né? É uma convivência que traz habilidades para as crianças. E também na questão de saúde, né? Nós fizemos um trabalho muito bonito junto ao Hospital de Clínicas, no departamento de psiquiatria, com crianças com diversos quadros, né? Transtorno opositor, autismo, Down, enfim, crianças com quadros variados. E é uma condição que faz com que a comunicação delas, os objetivos a serem alcançados, eles são através da convivência com animais. Com relação a essas benfeitorias, né, esse bem-estar que o animal de estimação ele traz no nosso dia a dia, eu mesmo tenho, né, e animais, e assim, o fato de sair para caminhar, a gente socializa mais. Eu brinco que eu descobri o bairro, assim, né, caminhando com o cachorro, porque a gente tá acostumado com uma rotina, assim, entra no carro, sai, vai direto para onde precisa e tal, e às vezes não conversa com os vizinhos, não conhece o comércio do bairro, o nosso entorno mesmo, assim, né, e eu fui descobrindo isso por essa atividade, porque, enfim, aquela coisa, né? A gente sabe muito mais os nomes dos pets do que das pessoas até, né? Então, a gente sai, caminha pelo bairro, conhece todos os pets e acaba socializando. Isso também é muito importante, né, Séries? A Camila fala um pouquinho também, se tem um pouco dessa experiência também, né? Existem estudos, os americanos chamam os animais de companhia de lubrificantes sociais. São aqueles que fazem uma ponte de sociabilidade com outras pessoas. Então, existem estudos que são feitos em que as pessoas dão uma volta no parque, por exemplo, sozinhas, e depois elas dão uma volta no parque com seu animal de companhia. E aí se estuda a frequência de conversação em uma situação e outra, os sorrisos que são trocados entre as pessoas, e se vê que com animais, cientificamente, não é apenas a nossa vivência que a gente tem, com animais isso é assim geometricamente mais frequente, mais empático, mais positivo, inclusive em outras situações, como tu mencionaste dos vizinhos, boa parte das pessoas sabe o nome do cachorro, do gato do vizinho, mas não sabe o nome do vizinho. Uma das formas também de nós podermos entender o quanto a presença dos animais ela é um fato social cada vez mais relevante, e como se mudou a configuração social das famílias e da sociedade a partir dessa convivência, né? Não, eu iria complementar isso também, que o social é extremamente importante, não só o social, como também a atividade física que a gente acaba fazendo, né? Porque às vezes a gente fica com um pouco de preguiça de ir na academia, de fazer os exercícios que a gente tem que fazer, mas a gente não percebe que quando a gente tá andando com o nosso cachorro, a gente tá fazendo exercício também, né? Então, essa parte é muito importante, muito boa, e acho que também é um motivador para você, né? Acaba se tornando um exercício recorrente, né? E prazeroso em todos os sentidos, né? Além de colocar o corpo em movimento, a gente tá nessa questão da socialização, então é muito interessante, né? A gente tá ouvindo a Séries, que é especialista, nós como pais de mães de pet, né, Camila? Mas assim, essa experiência é muito bacana, então a gente acaba trazendo também muito da nossa vivência, né? Mas da porta para fora tem toda essa atividade, essa socialização, e da porta para dentro tem a companhia e tem também o nosso gesto, o nosso hábito e ato de cuidar deles, né? Isso cria, Séries, um senso de propósito, uma questão do compromisso e realmente um preenchimento da nossa rotina, do nosso dia a dia, quando a gente está, por exemplo, mais vulnerável, né? Como a Camila passou por situações ali da depressão e tudo mais. Claro, a gente está sempre reforçando, né, que quando a gente fala em depressão, a gente não está falando em ociosidade, a gente está falando em uma doença que tem que ser tratada, né? E tem diversas abordagens clínicas para isso.
mas a gente sabe, né, Camila, a gente sente que não vai conseguir ter uma atividade, isso que as pessoas falam, não, vai, faz, vai ser bom, e com o tempo, aos poucos, a gente consegue. O animalzinho, né, de estimação, ele ajuda nisso, Séries, nessa retomada, assim, daquele ânimo do dia a dia para ter atividades e esse cuidado, aquela rotina, né, do cuidado todo, da alimentação, da higiene do animalzinho, isso tudo faz bem também pra gente? A gente sabe que, por exemplo, pessoas que vivem sós, e às vezes pessoas de mais idade, elas não têm muita motivação para se alimentar, para fazer exercícios, como a Camila falou. E a questão da responsabilidade, dos cuidados, da alimentação dos pets, faz com que as pessoas também se motivem para a alimentação. Assim como muitas vezes, e especialmente no período de confinamento, a gente viu isso, né? Que as pessoas ficaram mais depressivas, obviamente, ficaram mais isoladas. E existe a comunicação com cães e com gatos, ela não é uma comunicação pela palavra, ela é uma comunicação pela linguagem corporal, e isso faz com que eles sejam receptivos aos nossos movimentos sem serem invasivos como as pessoas podem ser. É uma diferença, né? Então, a resposta que eles dão são respostas adequadas, pertinentes, eles não vão além do que deveria ser. E é muito curioso, porque a Camila lembrou do exercício, e aqui eu estava lembrando sobre pessoas que estão acamadas e que em alguns lugares se coloca aquários com peixes, para que as pessoas possam olhar os movimentos dos peixes e, com isso, estimula o paciente que está hospitalizado, inclusive, a se alimentar. Muda o clima, digamos assim, o hábito, né? Assim como as aves. Houve um estudo muito importante sobre sobrevida de pacientes que tiveram ataques cardíacos. E uma diferença significativa entre aqueles que conviviam com pets e os que não conviviam. Aí veio a interpretação de que era em função dos exercícios, que as pessoas que tinham pets faziam mais exercícios e por isso elas sobreviviam mais tempo após uma crise cardíaca. Mas se descobriu que mesmo aqueles que tinham aves em casa também tinham uma sobrevida maior e eles não faziam exercícios como as aves, né? Era a relação que se estabelecia e que pode ser com qualquer espécie, né? É, a sensação de ter uma companhia, né? E por mais que a nossa comunicação com eles funcione muito mais pela expressão corporal, a gente acaba conversando bastante com eles, né, Camila? Isso também faz diferença. Ai, com certeza, né? Não, eu converso com a minha o tempo todo, parece que é uma pessoa lá na minha frente. E é muito engraçado, porque às vezes, é pelo menos a sensação que eu tenho, né? É que eles são muito expressivos, né? Então ela faz caras e bocas, assim, eu fico. É uma convivência, né? Assim como eles nos entendem, a gente acaba entendendo, né, muito deles, assim, pelo comportamento. Então isso cria uma cumplicidade, né? Isso estreita uma relação. E é uma coisa que até na minha família tem outros animaizinhos também, né? E a minha mãe tem uma cachorrinha, ela fala, a gente só conta algumas coisas pra quem também tem animaizinhos em casa, porque entende, senão o pessoal vai achar que a gente tá até inventando, porque a nossa relação com eles, ela alcança um nível tão elevado, assim, de compreensão mútua, que é impressionante, assim, né? Como que é com a Amora? Conta pra gente, Camila. Ela se adaptou? Vocês caminham por aí? Ela se adaptou super bem, ela se adaptou melhor que eu, inclusive, porque eu levo um tempinho ainda, né? Mas ela, nossa, a gente começou colocando roupinha de frio nela, né? Que a gente chegou no extremo frio aqui. Então, mas no final a gente descobriu que ela não gostava e que ela não sentia frio, né? Tava mais da gente mesmo, assim, sabe? Então, quando a gente liberou a roupinha, assim, que ela já tinha acostumado, aí a gente tirou tudo, ela foi tranquila lá brincar. Daí hoje, por exemplo, que a gente tava falando do exercício, né? É assim, eu faço mais exercício com ela indo caminhar do que comigo mesmo. Então, assim, é todo dia, vamos lá brincar, faz social no parque, solto ela, né? Acaba virando amigo de outras pessoas, que era o que a gente estava conversando, porque você acaba conversando com os pais, seu filho também, né? Que a gente chama de filho, né? Uhum. Então, seu filho também tá aqui, 9, vem sempre aqui, vamos combinar de marcar outras vezes. Então,
é muito gostoso essa responsabilidade. Não, é verdade. E é muito interessante como a gente, às vezes, tá com preguiça ou a gente já começa a ver com outra perspectiva também determinados fatores do dia a dia, como a chuva, o sol. Porque agora a gente espera, né, que a chuva pare e a gente vem agora de um período aqui em Porto Alegre que choveu por muitos dias. E aí a gente já fica na expectativa tanto quanto eles para poder passear, poder caminhar pelo bairro, porque a gente acha falta, né? Eventualmente os cachorrinhos não estão em casa, estão nos meus pais, nos meus sogros, enfim. A gente fica ansioso para sair, dar uma caminhada mesmo assim, porque sente falta de andar pelo bairro, encontrar as pessoas, né? É uma rotina que a gente se adapta e que faz muito bem pra gente mesmo, assim. Então, a série trouxe até, inclusive, estudos, né, que comprovam isso, como as pessoas socializam mais, né? Que outras pesquisas, séries, a academia tem nesse sentido, que a gente possa trazer, assim, para ilustrar realmente, né, como a convivência com os animais de estimação faz bem para os seres humanos. Deixa eu só fazer um comentário anterior, Pedro. Bom, eu também sou uma tutora de cachorro, né? Então, apesar de estar na academia, eu tenho o meu lado de mãe de cachorro, né? E eu tenho um cachorro, né? E como vocês, eu passei com ele, mas eu sabia que nós vivendo no sul, nós temos um período de inverno chatinho, né? Agora horrível, né? Com essas tempestades, o medo deles com relação às chuvas, tempestades e a impossibilidade de fazer exercício. Então, eu ensinei ele a andar de esteira. E aí, então, nós, quando não podemos sair, né, nós dois andamos de esteira. Só que ele gostou tanto que ele quase não me deixa andar de esteira. E quando eu vou, ele fica cuidando quando eu vou entrar no aposento onde tem a esteira. E se eu colocar a mão para ligar a esteira, ele já saltou na esteira antes de mim, né? Então, é uma competição para quem vai usar a esteira, né? Então, é interessantíssimo isso. Esse é o tipo de situação, séries, que a gente conta para quem também tem animalzinho, porque, olha, as pessoas, muitas custam acreditar, né? Mas eles são capazes de qualquer coisa, é impressionante. Impressionante mesmo, né? Voltando para o que tu perguntaste, né? O que nós sabemos, algumas coisas são interessantes, olha só, com relação aos cães, com essa questão da trajetória evolutiva dos cães, que estão há muito tempo sendo nossos companheiros na evolução, eles aprenderam a ler as nossas expressões faciais. Essa é uma das questões. A outra também que eu acho super interessante é que eles desenvolveram habilidades sociais, que são habilidades sociais que fazem com que muitas atividades eles possam compartilhar com as pessoas, né? Os cães têm uma característica, eu vou falar mais um pouquinho de cães, mas os gatos a gente conhece menos ainda. Não quer dizer que não possam, mas os estudos com cães, eles são muito mais amplos, né? E eles desenvolveram habilidades em que eles interagem e desenvolvem jogos competitivos, competitivos entre aspas, né? Mas que fazem com que a gente tenha a capacidade de deslocar os nossos sentimentos da onde a gente está. Às vezes a gente está triste, às vezes a gente está mais abatido, e isso se desloca para eles. Inclusive, em estudos de calamidades, de desastres naturais, se prova que as pessoas que sobrevivem a isso, muitas delas sobrevivem em função de ter que cuidar dos animais. E a outra questão também que eu acho super importante é na área da educação, que chama Read Me, leia para mim. Então, os cães, eles são parceiros para que crianças e adolescentes que têm dificuldade de leitura, eles possam ler livros para os cães, eles são treinados para isso, e com isso, como eles têm dificuldades da leitura, eles acabam tendo também dificuldade emocional de ler na frente de outras pessoas. Então, eles ficam atentos àquela leitura, sem crítica, sem julgamento, e isso faz com que aquelas crianças e adolescentes que tiveram dificuldade na fala possam progredir. Ai, que legal esse estudo, né? Não, muito legal. Ô, Séries, eu acho que você pode falar melhor, mas eu tinha visto também
um estudo que fala que quando os cães lambem a gente, muitas vezes é para eles saberem nossas emoções, o que a gente está sentindo, né? Ela pode ser interpretada de diferentes formas, tá, Camila? No meu conhecimento. A lambedura, ela é um mecanismo de coesão social. Se você lembrar uma fêmea com os filhotes, ela vai lamber os filhotes. Não sei, não li a respeito de entender as emoções, até porque a lambedura, ele não é o sistema sensorial mais importante para os cães e nem para os gatos. O sistema sensorial mais importante é a visão e a audição. Então, por isso, a leitura da expressão facial, o tom da voz, essas características, elas impactam mais em função de como a espécie percebe o mundo, né? E essas espécies percebem o mundo muito mais pela visão e audição do que pelo sabor. Interessante isso, adoro ouvir sobre É muito legal, né? Eu até comprei um livro que eu brinco que eu comprei pro Otto, o cachorro, né? Latidos de Sabedoria. E aí ele tem dicas pro dia a dia, sabe? Para um bem-estar dessa convivência com o animal. Então ele traz dicas, pílulas assim, com dicas pro dia a dia e para entender também o comportamento deles, né? Porque é muito importante também, né? A gente tá bem e oferecer o melhor para eles, e aí isso vai se multiplicando, né? Sem dúvida. Séries, qual que é o nome do teu caminhador da esteira? Olha, ele é bem estranho, tá? Ele chama Meister, Meestr, Meister. É uma homenagem a um colega belga, um expert em agressividade canina, e ele veio a falecer. Então, foi bem na época que eu incluí o Meister na minha vida, ele foi um momento Que de bela homenagear homenagem. o amigo, né? Ah, que lindo, melhor forma, realmente, realmente. Bom, então pro Meister, pra Amora, pro Otto e pro Alfredo, que estão lá em casa, a gente dedica aí esse programa, né, esse Conversa Cabergs a todos esses animaizinhos que fazem tão bem pra gente, né, e que a gente possa também retribuir sempre pra eles esse bem-estar que eles trazem pra nossa saúde física e mental, enfim, pra nossa socialização, que é tão importante, né. Bom, como a gente sempre fala aqui no Conversa Cabergs, e embora possa parecer repetitivo, é a mais pura verdade, a gente poderia ficar horas aqui ainda falando sobre isso e gravar mais e mais episódios, então a gente fica com as portas abertas, mas assim, eu agradeço muito a presença de vocês por terem compartilhado esse conhecimento científico e também essas experiências de vida aqui com a gente para falar sobre um tema aí que está tão presente nas famílias, né? Cada vez mais, uma situação e um mercado que no Brasil a gente vê a cada dia crescer mais, né? E deixar a dica também para as pessoas que possam, né? Que tenham condições, que adotem um animalzinho, que tragam para suas vidas, né? Que com certeza vai fazer muito bem. Conversa Cabergs de hoje contou sobre a história incrível da Camila e o trabalho da doutora Seres sobre os animais. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, equipe. Foi um prazer estar aqui com vocês. E fizemos uma experiência piloto aqui, Camila. Olha o bem-estar que gerou só falar sobre eles, né? Ai, com certeza. Sempre. Pra mim, eu sou a primeira pessoa a falar só com os positivos. Sempre faz muito bem, né? A gente já começa a pegar foto, mostrar pras pessoas, conversar, já marca, vamos encontrar, vamos em tal lugar, vamos no parque com eles, né? Então, realmente isso faz toda a diferença na vida da gente. Obrigado mais uma vez, pessoal. Eu acho super importante a adoção, tá? Mas eu acho super importante que as pessoas obtenham informações qualificadas para poder lidar com as adoções e entender bem as necessidades dos cães, dos gatos, né? Porque isso é que vai fazer com que o vínculo seja positivo para todo mundo. Até porque a gente teve no pós-pandemia, né, muitas famílias que tinham adotado animais e que não puderam ou não quiseram mais ficar com eles, gerando, né, uma situação traumática para todo mundo, né, para as próprias famílias, para os animais. Então, realmente, é uma responsabilidade muito grande, né, tem que estar bem informado sobre tudo que representa trazer um animalzinho para a vida das pessoas, né, Séries, acho que é por aí, né? Sim. Ótimo, não, a gente que agradece, foi um bom alerta, assim, sem dúvida. Obrigado, Séries, obrigado, Camila.
Eu sou o Pedro Pereira e, além da minha mediação, o episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Paulo Neto e coordenação de Gabriela Perufo, da Padrinho Conteúdo. Ficamos por aqui, até o próximo Conversa Cabergs. Conversa Cabergs.